Então, lá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui gravando a continuação da aula da NR36 para vocês. A gente viu até esta imagem aqui, né? Tá falando dos assentos, tá? Vamos continuar agora nessa parte ainda de ergonomia. Ainda tem bastante material, bastante assunto para a gente tá conversando. E depois, se vocês tiverem dúvidas com relação aí a NR36, vocês podem estar entrando em contato comigo, beleza? Deixei disponível para vocês lá no portal do aluno este material aí para que vocês possam estar estudando, tá? Tendo acesso a ele para tirar, né, para estar lendo aí, e depois se tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo, beleza? É importante sempre mandar perguntas. Eu estou bastante preocupado, sim, um pouco da interatividade de vocês, tá? Tenham dúvidas, perguntem, não se acanhem de estar mandando mensagem, certo? Às vezes a dúvida que você tem pode ser a dúvida do colega de vocês, e a gente está aqui para estar auxiliando vocês aí a sanar essas dúvidas, beleza? Então, assim, não se acanhe de estar fazendo perguntas aí e tá tirando dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso material de hoje, tá? Se a gente não conseguir terminar hoje, esse material não tem problema, a gente termina na próxima aula, porque é um material bastante extenso, bastante informação para a gente estar conversando, discutindo, falando, tá? Bastante coisas novas, até para mim algumas situações aqui ainda são novas, né? A gente tá no dia a dia aí do meu trabalho, eu tô vivenciando isso e é bastante interessante porque são coisas assim diferentes daquela rotina que eu tinha até uns dias atrás, né? Hoje eu atendo já alguns frigoríficos e empresas de abate de animais para consumo, e todo dia a gente aprende uma coisa nova e isso é bastante bacana, tá? Essa troca de experiência que eu acabo tendo com as empresas deste ramo, a gente vai aprendendo situações que a gente não é acostumado a vivenciar no dia a dia de outras indústrias, tá? Justamente porque é uma atividade, né, com questões particulares ali e que demanda aí, né, de uma certa atenção, justamente por ser um ramo de atividade que para nós aqui nessa região ele é pouco ainda, né? Apesar de termos aí uma grande empresa na nossa região, aqui, né, em Canoinhas, mesmo assim ainda o ramo de atividade que mais predomina aqui é o ramo madeireiro ainda, né? E de papel e celulose, tá? O ramo de abate, frigorífico e processamento de carnes ainda é um ramo que está em crescimento aqui na nossa região. Temos agora alguns frigoríficos, mas assim, então é bastante interessante porque a gente acaba aprendendo bastante coisa nova, beleza? Então vamos dar continuidade ao nosso material de hoje. Então a gente parou nessa parte aqui da imagem, falando dos assentos, né? Aqui nós temos aqui um modelo de cadeiras que pode ser utilizado aí para o trabalho, certo? É um trabalho que o trabalhador não vai ter não vai ficar sentado, né, completamente, né? Algumas cadeiras. E aquele trabalhador mais baixinho, né? Ele tem aí um apoio para os pés dele, que isso ajuda bastante aí, né, devido ao descanso, né? Então, assim, claro que quando a gente fala né, na indústria alimentícia, a gente tem que ter bastante cuidado com o tipo de mobiliário que vamos utilizar, uma vez que temos que ter cuidado com a contaminação cruzada, né? Tem que ser um material de fácil higienização e limpeza, né, para lavagem dele, para higienização, justamente para que não venha estar acumulando aí resíduos que possam estar aí gerando contaminação do produto, justamente porque é um produto para consumo humano. Então a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Então esse tipo de assentos fáceis de lavar, de higienizar, né, são os mais indicados aí, né, para o tipo de trabalho a ser realizado, tá? Então aqui temos um totalmente inox, vantagem que é extremamente resistente, e a desvantagem é que ela não promove um conforto térmico, justamente por ser de inox, né? E como a gente tem dentro dos frigoríficos das empresas de abate de animais, né? Locais que é bastante quente, outros são mais frios, então ele acaba não dando um conforto térmico para o trabalhador se permanecer sentado ali, né? Então, lógico que a ideia não é fazer com que o trabalhador fique sentado a jornada toda, né? Ele tem que fazer alternância aí, né, entre trabalhar em pé e trabalhar sentado, tá? Então, por isso que é importante, né,
é interessante brincadeira justamente porque ele te dá essa condição do trabalhador trabalhar, né, ficar um tempo em pé, um tempo sentado, né? Mas olha, ele fica nem em pé nem sentado, né? Mais como fosse um apoio para ele, certo? Mas ele não promove um conforto térmico bastante adequado, certo? Tá? Para que o trabalhador possa permanecer ali na realização da atividade. E apoio para os pés não permite mudança de posição dos pés, né? Então ele fica sempre naquela mesma mudança, porque ele não tem regulagem, né? Ele não vai nem para frente nem para trás, ele é fixo o apoio dos pés e isso prejudica um pouco aí o trabalhador, né? Porque acaba dando, né, uma certa dormência, justamente para ele ficar muito tempo às vezes na mesma posição, tá? Então aí a importância, né, de orientar o trabalhador quanto à mudança de posição, né? Trabalhar um pouco sentado, um pouco em pé, justamente para que ele não venha, ter nenhum tipo de problema aí devido a ficar muito tempo sentado, tá? Então, essa é algumas das vantagens. A vantagem é que ele é extremamente resistente, vai durar muito tempo, né? Se a empresa tendo todo o cuidado, higienização e cuidado, né, com o uso do assento, ele é bastante resistente. Deu assento e espaldar injetados em poliuretano, né, o PU. Tá? A vantagem é que resiste a agentes físicos e químicos. Tá? Então, para limpeza e higienização, ele pode ser utilizado em produtos químicos aí, utilizado na higienização dos ambientes de trabalho, na indústria de abate de animais. Até porque é utilizado produtos aí que a base até de cloro e hidróxido de sódio. Né? Eles, apesar de ter uma concentração um pouco baixa na mistura ali do produto utilizado para limpeza, mas são produtos agressivos, né, que com o tempo ele vai dando aí, né, desgaste no equipamento, né, no material. Tá? Mas ele é bastante resistente a agentes físicos e químicos, né, calor, frio, umidade, agentes químicos aí em geral. E ele promove um conforto térmico ao trabalhador, tá? Então, por causa do poliuretano, justamente, né, ele acaba dando um conforto térmico, né, justamente por causa desses ambientes frio e quente dentro das empresas de abate. Ele tem apoio para os pés que permite algumas mudanças de posição dos pés, tá? Pode ver que tem uma certa regulagem ali, que auxilia, né, nesse conforto aí do trabalhador estar movimentando os pés um pouco para frente, trazendo um pouco mais para trás, né, fazendo movimentações nos membros inferiores que não vai dar uma dormência aí devido ao tempo, ficar muito tempo sentado. Claro, no frigorífico já tem aí toda a implantação, né, de sistema de pausas programadas, né? Então o trabalhador fica ali 1h40 realizando a atividade e 20 minutos ele fica de descanso, né? Que são as pausas fisiológicas para o trabalhador, né? Devido a ambientes frios e quentes e também a questão do abate de animais, né? Que mesmo que a gente tenha aí trabalhadores que conseguem manter aí a impressão que está tudo bem, né? O abate de animais acaba prejudicando psicologicamente o trabalhador, então ele afeta também a questão psicológica desses profissionais que estão no abate, claro, né? Então por isso que a importância de estar se fazendo as pausas fisiológicas, né? Tanto para você estar aclimatizando, né, o teu organismo, mantendo a climatização do teu organismo, certo? Devido aos ambientes quentes e frios, e também para dar uma espairecida aí na mente, né, na cabeça do trabalhador, justamente pelo tempo que ele fica ali, muitas vezes trabalhando no abate de animais, tá? Para trabalhar em pé, né, zonas de alcance horizontal e vertical que favoreçam a adoção de posturas adequadas, né? Que o trabalhador não tem que estender muito o braço para realizar o trabalho, também não trabalha com os braços muito encolhidos, certo? Não precisa levantar os braços acima dos ombros ou trabalhar com os braços muito tempo abaixado. Então ele tem que ter uma zona de alcance que ele permita, né, essas posturas aí de trabalho que não venha ocasionar um desgaste, um cansaço físico, né, e que não venha comprometer as articulações, principalmente dos membros superiores, certo? E tem que ter um espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, até para que ele possa ter uma certa movimentação, tá? Não fique num ambiente muito apertado, que pode estar prejudicando aí na realização da atividade, principalmente se ele utiliza equipamento pérfuro cortante, tá? O uso de facas no trabalho, então ele tem que ter um certo espaço até para que ele possa estar tendo um conforto para a realização da atividade, mais segurança para a realização da sua atividade, então por isso que é importante um espaço suficiente para as pernas e os pés,
Barras de apoio para os pés para alternância dos membros inferiores quando a atividade permitir, né? Então, o que acontece é que nem a gente chega às vezes no açougue do mercado, vocês perceberam que lá tem uma barrinha embaixo, né? O cliente chega ali, muitas vezes ele coloca o pé em cima, né? É como se fosse aquilo ali, né? Mas na área de trabalho onde o profissional está realizando atividade dentro da empresa de abate, né? De frigorífico. Então ele vai ter uma barra ali que pode estar alternando, mas agora o pé dele está numa posição de descanso, daqui a pouco está numa posição mais de apoio, tá? Então ele podendo fazer essa alternância aí, isso vai não vai deixar que o trabalhador canse tanto, né, na atividade em pé, tá? Claro que tanto trabalhar só em pé quanto só sentado tem seus males, certo? Por isso a importância da alternando, né? Quem trabalha sentado, né, realizar atividade um pouco em pé, quem trabalha em pé puder realizar atividade um pouco sentado, se não tem condições, né, que tenha apoio para os pés para que ele possa fazer essas alternâncias, tá certo? Para trabalhar em pé, ó, existência de assentos ou bancos próximos ao local de trabalho, para as pausas permitidas pelo trabalho, atendendo 50% do efetivo que usufruirá dessas pausas. Claro, tem empresas que ela não fornece no próximo do local de trabalho esses assentos, né? Então, como ele faz as pausas fisiológicas, né, cada 1h40, ele trabalha 1h40 e faz 20 minutos de intervalo, as empresas têm um local adequado onde os trabalhadores vão se deslocar até lá, vão realizar a pausa fisiológica, né, vão estar fazendo seu descanso, certo? E depois retornam para o ambiente, né? Até porque muitas vezes, né, próximos dos ambientes de trabalho não tem, né, os locais adequados para estar colocando um assento que o trabalhador possa estar ali fazendo, né, um descanso ali, né, próximo ao local de trabalho dele, né, justamente né, por não ter um local adequado, tá? Então as empresas acabam fazendo um local aí, colocam uma TV para o pessoal, né, ficar assistindo ali durante aqueles 20 minutos, tá? O pessoal acaba, né, descansando aí, uns tiram até um cochilo, né? Eu tive a oportunidade de presenciar isso e é bastante interessante essas pausas aí, né? Principalmente para o trabalhador que trabalha muito tempo em pé, né? Ou que trabalha a jornada dele toda em pé. Então ele tendo um momento para descanso, para estar fazendo essa pausa, isso ajuda muito aí na produção, né? Na sua produtividade, na sua segurança. Atividade com uso de pedais e comandos, tá? É muito interessante porque assim, ó, muitos comandos às vezes, né, são utilizados na indústria. Na indústria madeireira a gente encontra mais, né, a pedais, né, para acionamento da máquina, certo? É claro, né, o trabalhador tem que estar sempre muito bem orientado em relação ao uso desses equipamentos, tá? Justamente porque se torna algo mecânico na atividade dele e chega um momento que ele pode estar aí né, cansado já, certo? Ele acaba, né, acionando o equipamento, né, de forma tão automática que ele acaba, né, podendo sofrer acidentes aí com amputação de membros, né? Principalmente na indústria madeira a gente vê muito isso acontecendo em guilhotina, tá? Que é utilizado para o corte da lâmina, né? Para tirar as partes defeituosas da lâmina. Então já vi vários acidentes aí, né? Relatos de acidentes que o trabalhador teve dedo amputado, né, justamente porque é tão mecânico o uso dos pedais, né, que acaba o trabalhador esquecendo aí ou tendo um momento né, de cansaço e acaba acionando aí e acaba deixando o dedo aí e acaba acontecendo acidentes, tá? Então acionados com os pés ou outras partes do corpo de forma permanente e repetitiva, né? Então alternar com atividades com diferentes exigências físico-motoras, né? Justamente por isso que eu falei, né? Para não se tornar algo tão mecânico. Então, ele variar essa atividade dele vai fazer com que ele tenha, fique mais atento ao trabalho, né? Quando estiver realizando atividade com aquele tipo de equipamento, né? Com aquele tipo de acionamento, e vai fazer com que ele tenha menos chance de ter um acidente, tá? E quando acionado por outras partes do corpo, né? Posicionamento de dimensões de alcance fácil e seguro e movimentação adequada dos segmentos corporais, né? Então, assim, tem botoeiras que o trabalhador pode estar acionando com a mão, né? Mas tem que ser de fácil acesso, justamente para que ele, até no caso de um acidente, né, as pessoas que estão próximas consigam desligar o equipamento o mais rápido possível. Ou mesmo o trabalhador, né? Se enrosca uma parte da roupa, né, o EPI aí no equipamento, né? Então que ele consiga facilmente estar desligando esse equipamento para não sofrer um acidente mais grave, tá? Então
mas o importante é que quando você tenha, principalmente pedais para comandos, né, que tem essa alternância de atividade, para que não se torne uma coisa muito mecânica demais, senão ele acaba podendo sofrer acidentes também por causa do cansaço, né, acaba também o excesso de confiança, a gente pode estar falando dessa forma, porque o excesso de confiança ele acaba sendo tão mecânico, que ele começa a pegar mais confiança no equipamento e pode acontecer um acidente de trabalho, né? Então, por isso que é importante, né, ter essa alternância, certo? Câmaras frias, tá? Todas, né, as empresas que trabalham com abate né, empresas frigoríficas, ela tem aí câmeras frias, né? E dependendo aí do produto, né, eles vão ter que estar aí congelados ou só resfriados, vai depender muito aí de como que essa empresa disponibiliza esse produto ao mercado, tá? Então, assim, ó, eu já vi câmeras aí com menos 35 graus, né? Você vê aqui, ó, menos 35 graus é bastante frio, o trabalhador tem que estar usando roupas adequadas para estar acessando esses locais, certo? Tem que estar treinado, orientado quanto aos riscos, certo? Né? Permitir o mínimo possível aí de acesso a esses locais, né? Somente entrar realmente em momentos que realmente precise estar adentrando dentro dessas câmeras frias, justamente porque o frio, né, um agente físico que está presente aí no ambiente de trabalho, que pode ocasionar aí vários problemas de saúde ao trabalhador, certo? Então as câmeras frias devem possuir dispositivo que possibilite a abertura das portas pelo interior, tá? Importante também, justamente porque se a casa ficar preso, né, dentro da câmara fria, ele vai conseguir sair lá de dentro, tá? Não é só no exterior, né? Não é só que tem que ter dispositivo de abertura, tem que ter na sua parte interna também. Possuir alarme ou outro sistema de comunicação que possa ser acionado pelo interior em caso de emergência, né? Tem que ter um sistema de emergência, uma botoeira de emergência lá dentro que possa, né, estar sendo acionado, né, que vai ligar um alarme e que esse alarme, né, as pessoas vão saber que em alguma câmara fria naquela, né, vai ter uma pessoa presa lá dentro, tá? Então, ou numa situação de emergência, aí a pessoa venha ter um mal súbito lá dentro, justamente por causa do frio, né? Então, é importante que tenha um sistema de alarme, né, de comunicação que possa estar aí ajudando, né, num resgate, num acidente de trabalho, numa emergência aí, o socorro a essa vítima, tá? Esse alarme, né, deve estar instalado, né, ou aprisionado dentro no equipamento, né, dentro da câmara fria, e usar sistema de comunicação com rádios ou telefone, tá? Tem empresas que colocam, né, anda com um rádio pendurado na cintura, ou dentro da câmara fria tem um telefone lá, né, um telefone que pode estar sendo utilizado aí numa situação de emergência, né? Então vai depender como que a empresa pode estar trabalhando, mas, né, você pode estar utilizando aí os dois sistemas de comunicação e um alarme, né, que no caso de uma emergência vai será acionado e, né, o aviso sonoro vai estar indicando que uma pessoa está presa dentro da câmara fria. Se a temperatura for igual ou inferior a menos 18 graus Celsius, deve possuir indicação de tempo máximo de permanência no local, tá? Então, quando, né, for inferior a 18 graus Celsius, né, que seja, que no caso eu falei para vocês anteriormente, câmara fria que eu peguei aqui de menos 35, né? Então, tem que ter lá indicado quantos minutos, né, ou quanto tempo o trabalhador pode ficar, né, máximo, né, qual o tempo máximo que pode ficar dentro dessa câmara fria, tá? A sinalização tem que estar, né, através da sinalização no local, né, então já na porta de acesso à câmara fria tem que estar essa sinalização e também está indicado na ordem de serviço do trabalhador, né, lá da NR1, né? Então veja que a gente volta lá para a NR1 em relação à ordem de serviço. Então na ordem de serviço tem que estar especificado, olha, que o trabalhador vai estar acessando câmaras frias, né, com temperaturas bem abaixo de zero, tá? No caso, como falei aí para vocês, de menos 35 graus, então ela vai estar indicado quanto tempo, né, será a permanência desse trabalhador dentro desse local, tá? Então está indicado. E através também, né, de placas de sinalização, né, sinalização de advertência, né, na porta de acesso a esta câmara fria, tá certo? Limitemos a exposição ao frio na funda centro, né? Então, menos 18 a menos 33,9, né? Tempo total no ambiente frio de 4 horas, alternando-se uma hora de trabalho com uma hora de recuperação térmica fora do ambiente frio, tá? Então, isso aqui é para trabalhos contínuos, tá? Aquela atividade que o trabalhador tem que ficar bastante tempo dentro de uma câmara fria. O que acontece?
muitos frigoríficos, as pessoas acabam entrando dentro das câmaras frias por um período curto de tempo, tá? Às vezes ela entra por 5 minutos somente para estar retirando um material lá de dentro, né? Um produto que vai ser carregado num caminhão que vai para ser entregue ao comércio, ou para estar armazenando um produto. Às vezes, então ele fica muito pouco tempo, tá? Esse tempo aqui é para atividades que são constantes, tá? Atividade contínua. E menos 34 a menos 56,9, tempo total de trabalho no vento e frio, de 1 hora, sendo 2 períodos de 30 minutos, com separação mínima de 4 horas para recuperação térmica fora do ambiente frio. Além da Fundacentro trazer essas informações, nós temos a NR29, né, trabalho portuário, que também traz lá um quadro de permanência mínima que o trabalhador pode ficar, né, máxima, aliás, né, dentro de uma câmara fria realizando atividades, tá? Então, além da Fundacentro, a gente também tem a NR29, que pode nos auxiliar aí, né, nas atividades em ambientes frios, tá certo? Beleza, pessoal? Então, câmaras frias, né? Sempre lembrando a questão, né, da temperatura, né? Então, a sinalização de advertência, tá? Sinalização sonora e também comunicação, né? Sistema de comunicação para, né, questão de emergência, certo? E o tempo aí máximo que o trabalhador pode realizar atividade dentro do ambiente frio, tá certo? Estrados, passarelas e plataforma. Então, estrados, adequação ao plano de trabalho nas cidades em pé. Então, dimensões que permitam a movimentação segura do trabalhador. E vedado improvisar com materiais não destinados para este fim, tá? Então, assim, ó, esses estrados, a gente tem que ficar bastante atento porque eles têm que ser de material de fácil higienização e limpeza, tá? Então, não pode ser utilizado madeira dentro dos locais de processamento, né, de carnes, tá? Justamente para evitar a contaminação do produto, tá? Então, você tem que ter cuidado, tem que ser estrados. Tem estrados de plásticos, tem estrados, né, que possam ser utilizados aí, que são de fácil higienização e limpeza, que possam ser utilizados dentro desses ambientes, tá? E esses estrados, né, tem que ter ser dimensões que permitam a movimentação segura, né, pelo trabalhador. Então, tem que ser dimensões aí que o trabalhador possa estar movimentando isso, né? Porque muitas vezes utilizado aqui uma paleteira, né, que é a portação manual, né? Ou muitas vezes é utilizado com empilhadeira, né? Então, mas tem que ser de fácil movimentação. E temos as plataformas, né, de trabalho, escadas fixas e passarelas. Deve atender o disposto NR12, né, em relação a máquinas e equipamentos, tá? Ter posicionamento de dimensões adequadas às atividades, ser segura, evitar o uso excessivo de força e adoção de posturas extremas ou nocivas de trabalho. Então, assim, ó, o que a gente encontra muito dentro desse tipo de ambiente de trabalho? São plataformas de trabalho, né, utilizadas para quê? Quando o animal, né, abatido já está pendurado, né, muitas vezes tem que fazer atividades do que? Por exemplo, o suíno, né, tem que fazer a depilação dele, né? Apesar de passar na depiladeira, ainda assim fica ali um pouco de pelo, muitas vezes tem que ser raspado, né? Então, justamente construída uma plataforma metálica de fácil higienização e limpeza, certo? Que não vai ter risco aí de gerar uma contaminação, né? Porque vai ser de fácil higienização, tá? Para o trabalhador poder acessar esses locais, né? Essa prancha, né, desse animal abatido para fazer, né, alguma limpezinha que fique ali em relação a pelo, tá? Então, por isso que a plataforma é muito importante. O chamuscador também é utilizado dentro das empresas frigoríficas, né? E também, né, o trabalhador que trabalha com o chamuscador, ele está sobre uma plataforma, né? Então, essa plataforma tem que ser metálica, né, que venha a ser de fácil limpeza e higienização e, claro, né, que ele possa ter aí, né, o seu posicionamento, né, de trabalho, que não venha ele fazer um esforço físico excessivo aí para a realização da atividade dele, né? Então tem que ser um local aí que ele consiga estar se movimentando, tá? Fazendo a sua atividade com um espaço suficiente, adequado, para que ele possa ter um trabalho seguro aí durante a atividade que ele está realizando, certo? Quando tecnicamente inviável, a colocação de guarda-corpo em plataformas elevadas, o exemplo de atividades com animais de grande porte, tá? Adotar medidas preventivas que garantam a segurança dos trabalhadores e posicionamento adequado dos segmentos corporais. Então, assim, ó, quando você tem guarda-corpo, mesmo tendo guarda-corpo, tem empresas que adotam ainda o uso de cinto de segurança, tá?
Uma empresa que eu atendi aqui na cidade, eles têm plataformas metálicas, né? E mesmo em locais baixos, tá? Eles utilizam o cinto de segurança, justamente por quê? Porque o guarda-corpo está na parte de trás, né? Nas costas do trabalhador, certo? É a parte da frente onde está passando, né, a prancha dos animais abatidos, ele fica livre, tá? Então, justamente para não ter o risco dele vir cair, né, e cair de cima dessa plataforma, ele usa o cinto de segurança, né, justamente porque a parte da frente, né, ele não vai ter a proteção. Então, mas o cinto de segurança pode ser utilizado aí para o uso, dentro de cima dessas plataformas metálicas, independente da altura, né? Isso vai depender do procedimento que a empresa adota, né, para a gestão do seu trabalho, né, no dia a dia, certo? Tudo vai como cada empresa trabalha. Mas assim, né, já vi, né, fotos e relatos e algumas outras empresas que eu acabei tendo contato, né, tendo acesso, que tendo a plataforma o pessoal não utiliza um cinto de segurança, né, mas tem empresas que utilizam. Aí vai uma questão de critério de cada empresa. Estradas, passarelas e plataformas ainda, né? Pode ver aqui como, é de fácil acesso, a pessoa pode estar se movimentando aí tranquilamente em cima da plataforma, não vai prejudicar o andamento da atividade, né? Se caso uma pessoa tiver que passar por ali, né, que ele tem bastante espaço. E isso é importante, porque justamente pode ser que o trabalhador esteja mexendo com um equipamento pérfuro-cortante, né, uma faca, e pode, né, no caso, se a pessoa a que está passando ali vinha acidentalmente bater, né, sem querer, né, desse trabalhador que está usando a faca, pode ocorrer um acidente bastante grave, né, um corte bastante grave aí, né, no trabalhador, né, um ferimento bastante grave que pode prejudicar aí a sua atividade, né, vai gerar um acidente. E então é isso que a gente sempre tenta evitar, né, trabalhar na prevenção para evitar acidentes, tá? Manuseio de produtos. Adotar meios técnicos e organizacionais para reduzir o esforço das atividades de manuseio de produtos, tá? Elementos manipulados expostos dentro da área de alcance, dimensionar a altura das esteiras ou de outro mecanismo de depósito de produtos manuseados, tá? Então é muito importante, né, que esteiras que sejam utilizadas, né, para a movimentação de produtos dos frigoríficos, ele seja de uma altura compatível, né, com o trabalhador, que ele possa estar fazendo, né, a retirada dos produtos que estão sendo passando por cima por essa esteira, tá? Que não venha comprometer a sua segurança em relação à questão ergonômica, tá? Que ele não venha fazer um esforço físico maior que sua capacidade, que as posturas que ele vai estar colocando ali na hora de fazer a retirada desse produto, né, não venha forçar aí, por exemplo, as suas articulações, né, não tem que levantar os braços numa postura muito alta ou trabalhar com ele muito abaixado. Então, assim, tem que ser numa altura que seja compatível com o trabalhador. Para não exigir aí dele uma postura, um movimento muito forçado aí na hora de fazer o trabalho. Altura dos equipamentos, né? Então, sempre cuidar, né? Apesar que a gente tem hoje trabalhadores que baixinhos, altos, né? A gente não consegue determinar, né, ter um padrão de trabalhador sempre na mesma estatura, né? Então é importante que se tem um trabalhador mais baixinho, né, que tenha uma plataforma ali que ele possa estar acessando para poder retirar esse produto de cima, né, da esteira. Isso facilita para o trabalho dele. Repetitividade, né, que a atividade não seja com movimentos repetitivos, tá? Justamente para evitar ler ou dort, né, no trabalhador durante a atividade dele. E necessidade de rodízio, né? É muito importante, né, nessas atividades ter rodízio, né, que o trabalhador possa estar aí realizando o trabalho por um certo período, ele vai fazer uma outra atividade, justamente para que ele não tenha essa repetitividade de movimentações aí durante a execução da tarefa dele, tá? Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com o manuseio de produtos, né? Usar de mecanismos que facilitem essa movimentação, justamente para que o trabalhador possa estar aí realizando o trabalho com segurança e com conforto, né? Que não venha prejudicar a sua saúde, certo? Caixas e outros continentes devem estar localizados de modo a facilitar a pega, tá? Que seja de fácil, né? A pega dele seja fácil, né? Exatamente porque o trabalhador não tem aí um esforço físico muito intenso.
Não proporcionar adoção excessiva, né, de, e contínua, né, de torção e inclinações do tronco, muito importante, porque ele não tem que ficar com o tronco muito inclinado ou muito arcado, ou torcendo muito, né, justamente que ele possa chegar de frente e pegar o produto, fazer a movimentação adequada, né, que se virar, né, usando as pernas e fazer o trabalho. Não precisa ele ficar só girando o tronco, né? Então isso a gente tem que evitar, né, justamente porque pode ter um problema na coluna aí devido à inclinação, né, e ficar girando o tronco bastante vezes no dia. Elevação e extensão dos braços e ombros, tá? Que não precisa ficar levantando os braços acima dos ombros ou trabalhando com os braços muito abaixados, né? Então ele tem que estar numa postura de conforto ali que ele possa fazer o trabalho dele, certo? Justamente para que não tenha nenhum problema nas suas articulações dos membros superiores. Os elementos a serem manipulados, tais como caixas, bandejas engradadas, né, tem que ter dispositivo adequado para estar fazendo a pega segura, né, estar livre de quinas que possam vir aí a ocasionar acidentes com o trabalhador, tá? Ter dimensões de formato que não permitam esforço físico, né, excesso de esforço físico do trabalhador e serem de forma estáveis, né, serem firmes, justamente para que o trabalhador possa estar fazendo essa movimentação, levando de um local para outro, né, transportando de forma segura, tá? Então tem que ser, né, projetada, né, para que atenda às condições do trabalhador aí durante a realização da atividade. Levantamento e transporte de produtos e cargas, então medidas para reduzir o esforço na movimentação de materiais e animais de médio e grande porte. Então, né, utilizar esses sistemas aí, né, de movimentação, tá? Seja através de correntes com ganchos, né? Então hoje tem sistemas aí utilizados justamente para evitar que o trabalhador fique fazendo esforço físico intenso, tá? Então utilizar os meios e mecanismos aí para estar fazendo essa movimentação. Sistema de transporte e ajuda mecânica, sustentação de cargas, partes de animais, né, estarem penduradas e ferramentas pesadas também, né, para não serem transportadas manualmente. Sistemas organizacionais e administrativos, né? Redução da frequência do tempo total da atividade de manuseio, então colocar o trabalhador fazer por menos tempo esforço excessivo, né? O esforço físico, né? Durante a realização da atividade, então quanto menos ele ficar exposto a essa atividade, menor é a chance dele desenvolver uma doença ocupacional. E quando a mecanização for tecnicamente viável, tá? Claro que tem atividades locais muitas vezes que essa mecanização não é possível, né, de ser implantada, né? Então acaba tendo que você achar outros meios de estar realizando atividade, tá? Mas aí entra uma questão organizacional e administrativa, né? A rotatividade de trabalhadores, tá? Não deixar o mesmo trabalhador por muito tempo fazendo esforço físico, tá? Então tá fazendo sempre um rodízio aí, isso ajuda bastante. Reduzir a jornada de trabalho dele para que ele não fique, né, ou coloca ele menor período fazendo trabalho, né, nesse local, depois muda ele para outros locais, tá? Então são medidas organizacionais e administrativas que facilitam aí, né, o trabalho e evitam aí de desenvolver uma doença ocupacional. Técnicas, né, para prevenir que a movimentação do animal durante a realização da tarefa possa ocasionar riscos de acidentes, tá? Então, por isso que é importante, né, além de ter sistema de transportes, você está orientando o trabalhador, né, quanto à movimentação desse animal durante a realização da tarefa, para que evite de ter um choque, né, do trabalhador com a peça de animal que está sendo transportada ali, tá? Então, tem que ter técnicas que possam evitar o trabalhador de vir sofrer acidentes aí na hora de movimentar esse material, esse animal aí abatido, tá? Então, principalmente animais de grande porte, tá? Que o animal passa ali pendurado, né? Então, assim, ó, ter um local adequado para o trabalhador ficar para realizar a atividade, que não tem que ficar passando por entre as peças, né? De um lado para o outro, tá? Então, tudo isso são técnicas que podem ser utilizadas para evitar acidentes. Medidas técnicas organizacionais para reduzir a necessidade de carregamento manual, tá? Então, quanto mais a empresa investir em medidas técnicas, né, para carregamento manual de cargas, menor vai ser, né, o trabalho desse profissional, né, com o esforço físico, tá? Ele vai fazer um trabalho mais assim, que não vai precisar fazer tanta movimentação
materiais, de cargas, levantamento, transporte de cargas aí mais pesado. Então, sistemas mecânicos aí ajudam bastante nesse tipo de atividade. E o esforço físico realizado seja compatível com a segurança, saúde e capacidade do trabalhador, tá? Então, tem que ser uma carga que seja compatível com a sua força física. Aí a gente tem um problema, né? Que como existem vários tipos de pessoas trabalhando ali, cada um com sua característica psicofisiológica diferente, então você acaba, né, tendo que ter um certo cuidado, né, e sempre manter uma média, né, do peso das cargas aí para que todos os trabalhadores possam estar realizando atividades sem que venha sofrer nenhum esforço físico intenso dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, por isso que tem que ter bastante cuidado. E aí, quem que pode nos auxiliar muito nessa questão é a análise ergonômica de trabalho, justamente porque lá vai estar descrito, né, esse risco e os meios para prevenir, né, que venha acontecer doenças com o trabalhador devido a esse esforço físico, né? Então ele vai estar nos auxiliando muito com relação a essa atividade. A análise do trabalho para avaliar a compatibilidade do esforço físico dos trabalhadores com a sua capacidade de força, como eu acabei de falar para vocês, né? Desde a importância da análise ergonômica do trabalho, tá? Que infelizmente ainda muitas empresas acabam não tendo, tá? Essa análise ergonômica. E agora, né, daqui para frente, isso vai ser bastante importante, porque muitos dos afastamentos que a gente tem hoje no INSS é justamente por questões ergonômicas. Tá? Esforço físico intenso, transporte e levantamento manual de cargas, movimentações repetitivas que acabam gerando aí o processo inflamatório nas articulações do trabalhador. Então, são tudo questões ergonômicas de trabalho, né, que comprometem a saúde do trabalhador. Então, por isso ter a análise ergonômica, né, está compatível aí com o esforço, né, fazendo a compatibilidade do esforço físico com a capacidade da força do trabalhador, certo? Limitação da duração e frequência do carregamento manual através da alternância ou pausa nas atividades que possam comprometer a segurança do trabalhador, tá? Então, assim, ó, delimitar uma frequência, né, de carregamento manual, tá? Não ser uma atividade contínua, né? Então, assim, vai realizar uma atividade de movimentação de materiais, né, carregamento manual, depois tem uma pausa, depois o trabalhador volta a realizar a atividade, depois tem outra pausa, né? Então, assim, ó, por isso a importância da análise ergonômica, que a análise ergonômica ele pode propor essa frequência aí de carregamento, né, alternando entre pausa e a realização da atividade, justamente para que o trabalhador possa, né, realizar o trabalho dele com maior segurança possível, tá certo? Os cuidados devem extrapolar as diretrizes do item 17.2 da NR17, tá? Então, lá, né, tem que avaliar, né, e sempre está extrapolando, né? Por quê? Porque a norma, quando a gente fala das NRs, né, seja da 1 até a 37, elas trazem o mínimo que as empresas devem cumprir para que a empresa, né, coloque para o seu trabalhador condições seguras de trabalho, tá? Então a empresa tem que ir além disso, tá? Então sempre extrapolar aí as diretrizes das normas regulamentadoras, justamente para dar o máximo de conforto e segurança aos seus trabalhadores. Então, os depósitos locais para a pega das mercadorias devem ser organizados no sentido de propiciar a movimentação adequada do trabalhador, evitando-se a adoção de posturas nocivas como extensões, flexões ou rotações excessivas, tá? Então, o que acontece? Nos locais onde é armazenado o produto, ele tem que estar colocado de forma que o trabalhador não tem que ficar, por exemplo, arcando sua coluna, fazendo um esforço muito intenso para levantar essa carga, né? Tem que estar numa altura o mais adequado possível, o trabalhador possa chegar ali na posição que ele está e pegar esse produto, esse material e transportar. Então tem que ter bastante cuidado com a forma de armazenamento dos materiais. A estocagem deve observar o peso e a frequência do manuseio a fim de se evitar a manipulação constante de peso que possa comprometer a saúde do trabalhador. Então, né, estocar, né, em quantidades menores justamente para que o trabalhador não tenha que fazer um esforço físico bastante intenso na hora de movimentar esse material que está na estocagem. A adoção de medidas para que as mercadorias a serem movimentadas não sejam dispostas em altura próxima ao chão ou acima dos ombros, tá? Justamente porque não tem essa flexão da coluna, né, para pegar a mercadoria que está próxima ao chão, ou tenha que erguer os braços acima dos ombros, né, porque ele não tem que ficar, porque também pode dar problema nas suas articulações aqui nos ombros. Então,
Por isso que tem que estar numa altura compatível, né? Que o trabalhador chegue ali, estenda um pouco o braço e já pegue o produto, certo? Disposição das cargas e equipamentos próximos ao trabalhador para facilitar seu alcance, porém observando-se espaço suficiente para os pés, garantindo a fácil movimentação e resguardando o trabalhador de outros riscos, né? Então, é o espaçamento, né, que o trabalhador vai ter para estar se movimentando ali, seja para estar pegando esse material, esse produto, nessa mercadoria, ou para estar movimentando ela já, né, a partir do momento que ele tira da prateleira, né, e vai movimentar aí para o setor de trabalho, para o local de trabalho dele, tá? Então tem que ter tem que ser um espaço aí que ele tenha condições de estar se movimentando, seja com o produto ou seja, né, sem o produto, tá certo? Então, item 17.2 na RZ7, ele define o transporte manual de cargas como qual em que o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a disposição da carga, tá? Então, a NR17 ele define, né, o transporte manual de cargas e por isso que a gente tem que ter aí a análise ergonômica vai trazer essa compatibilidade, né, do peso da carga com a capacidade de carga que o trabalhador pode estar transportando sozinho, tá? Então, por isso da importância da análise ergonômica. Ele proíbe o transporte manual de carga por um trabalhador quando o peso for suscetível de comprometer a sua saúde e a sua segurança. Mas como é que eu vou saber que um peso de uma carga ele pode ser suscetível de comprometer a saúde do trabalhador ou a sua segurança? Através da análise ergonômica, né? Então, através da avaliação ergonômica lá, feita pelo profissional, ele vai determinar qual que é a capacidade de carga máxima que o trabalhador pode estar transportando, qual que é o peso máximo, né, que pode ser transportado por um trabalhador, certo? Se bem que nós temos aí se buscarmos na internet, né, tem bastante informação com relação à quantidade de carga, né, o peso que o trabalhador pode estar transportando sozinho. Cara, isso varia muito, né? Então por isso que é importante a análise ergonômica, porque a análise ergonômica vai avaliar a compatibilidade física do trabalhador com a carga que está transportando, né, que ele vai ter que transportar dentro da empresa. Então o profissional vai conseguir estar dimensionando melhor, né, a quantidade de peso que o trabalhador pode estar transportando. Exige treinamento ou instrução para que o trabalhador que realiza transporte manual regular de cargas não leves, tá? Então, o trabalhador tem que estar passando por um treinamento, uma orientação, da forma correta de estar fazendo transporte manual de cargas, tá? Então é importante que ele faça treinamento. A empresa que tenha uma atividade constante de movimentação de materiais, de transporte manual de cargas, que treine os seus colaboradores para que eles possam realmente saber qual que é o peso máximo que eles podem estar transportando, qual é o distanciamento mínimo que eles podem estar percorrendo com essa carga nas mãos. Então, ele saiba o que pode ocasionar, né, se transportar um peso maior que a sua capacidade física, sua capacidade de carga, quais são os problemas que podem ocasionar a sua saúde. Então, ele tem que estar treinado e orientado quanto a essas informações. Ele determina também que o peso, quando movimentado por mulheres e trabalhadores jovens, seja menor do que para homens, tá? Então, assim, homens, jovens, né, e mulheres, eles têm, né, pela legislação, que transportar um peso menor que os homens, né? Vamos supor, se os homens transportam 60 quilos, pode transportar 60 quilos, um exemplo, né? Então, mulheres e jovens não podem transportar essa quantidade toda, né? Então tem que ser menor. Claro que quem vai determinar isso é justamente a análise ergonômica também, tá? Se você tem uma atividade rotineira de movimentação de material, de transporte manual de cargas, então na análise ergonômica vai ser citado esse risco, né? Esse transporte manual de cargas, levantamento de transporte manual de cargas, e vai estar dimensionando, né, quanto que um homem pode transportar, quanto que mulheres e jovens podem transportar sozinhos, tá? Então por isso que é importante também a análise ergonômica nessa situação. Ainda, né, transporte de levantamento, transporte de cargas. Então é proibido levantamento de cargas quando a distância de alcance horizontal da pega for superior a 60 centímetros em relação ao corpo, tá? Então, se for maior que 60 centímetros, então 60 centímetros aí são, né, não é uma distância muito grande, mas ele já dependendo da carga que vai ser transportada, ele já é passível de causar um problema de saúde ao trabalhador, né, nas suas articulações, né, devido ao distanciamento ser muito grande, tá? Então, tem que ser aí, não pode ser superior a 60 centímetros, tá? O local, de onde está o material, para que o trabalhador possa estar pegando. Então, ele tem que chegar o mais próximo possível da carga, né, do material ser transportado, para daí estar pegando esse material. Deve ser adotados meios técnicos, administrativos e organizacionais, evitar esforços contínuos e prolongados do trabalhador para impulsão e tração de cargas, tá? Então, tem que usar meios
né, mecânicos aí para facilitar o transporte, para que Victor tenha que impulsionar, né, empurrar ou puxar, né, cargas muito pesadas, tá? Então tem que ter sistemas mecânicos que facilitem, né, a movimentação de materiais sem que o motor faça esforço físico intenso. Os equipamentos de transporte devem ser submetidos à manutenção periódica, é muito importante, né? A gente vive falando sobre manutenção preventiva nas empresas, tá? Nas empresas que eu presto assessoria, no meu dia a dia, eu bato muito nas empresas, bato não, né? Bato mal dizer, né? Eu oriento muito as empresas com relação a que elas elaborarem, né, um cronograma de manutenção preventiva para ser adotado, implantado dentro da empresa, para que, por que é importante isso? Ele vai evitar que o equipamento estrague, se danifique, né, porque está sempre fazendo uma manutenção. Vai evitar acidentes, né, porque o equipamento vai estar sempre em dia, né, não vai ter risco aí de estar emperrando o equipamento, estar estourando uma correia, estourando algum ponto aí de risco, né, que possa vir a ferir o trabalhador. Então, o equipamento vai estar em dia. Então, isso é importante as empresas manterem, né, a manutenção preventiva. Assim como diversas outras obrigações constantes da NR, deve se manter e registrar as suas manutenções, né? Então é importante, né? O equipamento chega lá novo, principalmente novo, né? Você consegue até determinar de quantas e quantas horas está sendo feitas essas manutenções, né? A data, né? Você vai manter todo um histórico desse equipamento, né? Da manutenção que veio nesse equipamento, porque você vai estar acompanhando desde o início que ela foi instalada. Equipamentos que já estão instalados há bastante tempo, né, dentro da empresa, você vai ter que começar, né, a empresa começar a cuidar isso conforme vai mudando, vai trocando peças nela, né? Tirou uma peça, estava danificada com uma nova, já marca ali, né, a data, né, e a hora que foi trocada. E claro, lá na frente, quando for feita uma nova manutenção, você vai conseguir saber, né, quantas horas aquela peça rodou, quantos dias e tudo mais, né, até que foi feita a troca. Então, claro, as empresas têm que ter sistemas que facilitem esse registro aí, justamente para ajudar aí a parte de manutenção, certo? Pessoal, vou falar ainda aqui da recepção e descarga de animais, tá, rapidinho, e daí a gente vai finalizar essa aula de hoje também, e daí na próxima semana a gente finaliza a parte na R36, tá? Então, a recepção e descarga de animais. Então, a organização e planejamento deve considerar como requisitos mínimos o procedimento e regras de segurança na recepção e descarga de animais para os trabalhadores e terceiros, incluindo os motoristas e ajudantes, tá? De que forma? Através de ordem de serviço, tá? Na ordem de serviço está descrito os procedimentos, como que vai ser feito, né, a descarga desse material, porque isso aí, na verdade, é uma medida administrativa, né? Então, a gente está orientando o trabalhador de que forma ele pode estar realizando o trabalho dele, né, da forma mais segura possível, tá? Claro, além dos EPIs e EPCs que você vai colocar na ordem de serviço, colocar essa medida administrativa, que é uma orientação, né, um procedimento adotado para fazer a descarga do animal. Procedimentos e normas internas para trabalhadores terceiros, né, que você vai estar orientando esse trabalhador também, né, em relação a esses procedimentos, justamente para que ele possa estar fazendo a movimentação desses materiais que estão chegando para o abate, né, de forma segura aí, para que ele não venha sofrer nenhum acidente com um animal desse, tá? Outra situação que tem que levar em consideração é a sinalização ou a separação das áreas de passagem de veículos, animais e pessoas. Então tem que ter áreas demarcadas onde pessoas vão estar transitando, onde que vai estar animais, né? As baias, geralmente você usa as baias, os corredores das baias para fazer a passagem de animais, mas no entorno ali, né, ter demarcação para veículos e pessoas que vão estar transitando ali, né? Para saber onde que o pedestre vai andar, onde que as máquinas vão estar passando, justamente para se evitar aí acidentes de trabalho, tá? Então tem que ter essa demarcação, essas sinalizações que vão facilitar aí para, né, você estar evitando acidentes dentro da empresa, certo? Ter plataformas de descarregamento de animais isolados de outros setores ou locais de trabalho, justamente porque o animal está chegando, apesar de ele sair lá da granja, né, sair lá do confinamento, sair lá da pastagem, então, até aquele momento que ele foi carregado no caminhão, tem todo, né, um procedimento de segurança que é feito justamente para constatar que o animal está saindo saudável, né, sem nenhum tipo de doença. Então, assim, quando esse momento que está esse transporte, né, então quando ele chega na empresa, ele tem que passar, né, ser descarregado de forma a ser isolado de outros setores, justamente para o quê? Porque você não sabe se nesse percurso que ele teve
teve do transporte até chegar na empresa, se ele não contraiu nenhum tipo de doença ali que possam comprometer aí a segurança dos trabalhadores também, né? Ou a contaminação dos produtos que são utilizados. Então, por isso que tem que ser feito de forma que evite, né, não tenha contato com outras áreas da empresa, né? Então, vai chegar o animal, vai ser descarregado, colocado nas pocilgas, né? E de forma que não tenha contato com nenhum outro local de trabalho. O posto de trabalho na recepção até o curral de animais de grande porte é protegido contra intempéries, tá? Justamente para que o trabalhador possa fazer a atividade dele, né, em dias de chuva, de sol aí, né, sem que ele venha a sofrer aí as agressões devido ao sol muito, né, o sol aí, né, devido ao calor, tá? Ou chuva aí, né, devido à umidade. Então ele vai estar aí protegido de intempéries, tá? Medidas de proteção contra a movimentação intempestiva e perigosa de animais de grande porte que possam gerar riscos aos trabalhadores, tá? Então tem que ter proteções aí, para que não tenha esse contato direto com o animal, justamente que se acaso o animal se assustar ou ter qualquer tipo de movimentação intempestiva, não venha atingir o trabalhador que está ali trabalhando na descarga desse animal, tá? Então tem que ter, por isso que é importante as baias, né? Os corredores feito para a passagem dos animais, eles estarem bem fixas, bem travadas, bem firmes, justamente para evitar aí, no caso de uma reação do animal, aí ele não venha atingir o trabalhador, tá certo? Passarela para a circulação dos trabalhadores ao lado ou acima da plataforma quando o acesso a animais assim o exigir, né? Então, se tiver condições de colocar uma passarela acima, né, ou ao lado do local de acesso a animais, né, é importante que o trabalhador vai ter um local seguro para estar ficando, sem que venha sofrer aí, né, um ataque intempestivo do animal aí venha a se ferir, tá? Informações aos trabalhadores sobre os riscos e as medidas de prevenção no trabalho com animais vivos, tá? Então, de que forma que ele pode estar procedendo, como que tem que estar procedendo com o animal, né, que está chegando ali, né, o contato dele com esse animal. Então, essas informações têm que estar, né, sendo passadas para o trabalhador, né? Estabelecimentos de procedimento de orientação aos contratados e terceiros acerca das disposições relativas dos riscos ocupacionais, tá? Então também, né, tanto trabalhadores terceiros quanto trabalhadores próprios têm que estar informados quanto aos riscos da atividade que está fazendo. De que forma que a empresa vai informar a letra G e a letra H? Através da ordem de serviço, a NR1, e procedimentos e normas internas para trabalhadores e terceiros, tá? Por isso que tem que estar tudo bem descrito, justamente para que você possa estar passando essa orientação ao trabalhador da forma mais fácil e entendível possível, tá? Para justamente o trabalhador possa estar recebendo as informações e estar entendendo, né, quais são os riscos, as medidas de prevenção que ele vai ter que adotar, como que ele vai estar realizando atividade segura com o animal que está chegando para o abate, né? O animal chega ali, ele está estressado, está nervoso, né? Então, porque é um ambiente diferente do que ele estava. Então, então, todo cuidado com o animal, né, na hora de fazer essa movimentação, o trabalhador tem que ter justamente para que não venha a sofrer acidentes aí, né? Se o animal vir aí a ter um ataque intempestivo aí que querer fugir, né, da baia e acabar aí pegando um trabalhador, tá certo? Pessoal, então vamos finalizar a aula de hoje. Na semana que vem a gente vai falar sobre as máquinas, vamos dar continuidade aí e a gente encerra essa parte da NR36, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente conversa no WhatsApp depois, tá certo? E eu vou ficar aí à disposição de vocês para estar sanando dúvidas que vocês possivelmente possam ter aí durante durante a aula de hoje, tá certo? Pessoal, forte abraço para vocês, tá? E a gente conversa depois, tá certo? Até mais!